hoje, vou abrir uma coisa aqui para vocês, por favor, isso aqui não é uma estatística, não é uma tese de mestrado, eu sou um observador de todas as empresas que eu passo. Gente, as empresas estão precisando urgente de pessoas que queiram assumir o papel de liderança. Sabe? O gerente está precisando de um backup, o supervisor está gritando, cara, eu preciso de alguém engajado. O diretor fala assim, cara, eu estou olhando para meus gerentes, quem é que vai ser? Então, assim, as empresas estão precisando, e eu falo isso em sala abertamente. Bom, hoje a gente vai falar sobre liderança, né? Um tema bastante interessante, algo que a gente escuta bastante, estuda bastante, e aí a gente, quanto mais estuda, a gente mais entende que precisa aprender mais um pouco. E a ideia é que a gente hoje fale um pouquinho com um mestre aí da parte de liderança, né? Então, bom, vamos começando devagar, então, Couto? Bom, Bora lá. eu vou me apresentar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Celso, sou Isaac. Atualmente eu trabalho na Toyota Bochoko do Brasil, do grupo Toyota. Eu sempre começo falando quem não conhece, né? Geralmente o pessoal conhece a Toyota, a Bochoko é um pouco meio desconhecida, mas se a gente, para quem estudioso do Lean, sabe que a Toyota surgiu da parte de tear, né? E lá pelas tantas decide fazer carros. E a Toyota Bochoko, ela é originária, né? Então a gente é dessa parte têxtil, né? Da Toyota, tá bom? Então a gente trabalha aqui em Sorocaba, fazemos a parte de interior de portas. E hoje estou aqui com um amigo que já faz alguns tempos essa live, pessoal. Ela ela já vai fazer até aniversário já, né? O Bochoco, no começo da pandemia, a gente começou a fazer várias lives. E um dos temas muito interessantes, assim, que a gente queria falar era sobre liderança. E a gente começou a trocar mensagem, e aí a gente fazia live, e tava com a correria. A fábrica tava parada, mas a gente tava num movimento muito, muito, nossa, gigantesco, assim, de várias coisas acontecendo, voando. E aí eu deixei me no vácuo, o Coloto, naquela época a gente não conseguiu, ele também estava correndo bastante. E aí a gente veio se encontrar o ano passado, em outubro, a gente fez uma semana, na verdade foi 2 semanas de treinamento, né? E aí o RH da Toyota falou assim, tenho esse prestador de serviço aqui, né? Daí eu falei, aí eu olhei e falei assim, caramba, meu, olha o cara. Aí eu falei, não, já ouvi falar bastante, muito bem e tal, e a gente teve a feliz, é, né, felicidade de tê-lo ali com a gente, fazendo alguns módulos lá de liderança na Toyota Bochoko, no outubro, quando a Toyota fez um shutdown. E foi, assim, excepcional, né? Eu falei com o Zucoloto, o pessoal nosso lá. Tem bastante gente nossa aqui, viu, Zucoloto? Tem bastante gente da Bochoca aqui, ansiosíssimo para ouvir você, tá? Fiz bastante propaganda lá que você ia estar comigo. E aí o pessoal no treinamento ficou bastante encantado, acho que essa é a palavra mais correta aí. O, é um autor de um livro muito legal para quem quer explorar um pouco mais, né? Já fazendo um merchan aí, Eusuculo, depois você explora um pouquinho. É, e aí a gente, dentro desse tema, né? Já puxando um pouquinho para a Toyota, a gente fala assim que a gente precisa desenvolver as pessoas para que a gente faça bons produtos. Dentro de desenvolver pessoas, a gente fala de Hitozukuri, já usando as palavras japonesas. O Zucoloto hoje de manhã falou, não, Celso, não me envolvo com as palavras japonesas. Japonesa é com você e eu falo do resto. Eu falei, não, deixa comigo. E a parte de Monozukuri, que é a parte de processo, fazer da melhor forma possível, tá? Mas a gente vai explorar isso aqui um pouquinho com mais detalhe mais para frente. Zucoloto, meu amigo, faça a sua apresentação e aí a gente vai conversando aí, a ideia é que a gente trocar. Pessoal, de novo, tá? Eu tenho uma certa experiência, o Zucoloto tem uma certa experiência,
O que a gente vai trocar aqui é o que a gente passou, o que a gente vivenciou. A gente, em momento algum, quer ser o dono da verdade. Eu acho que, né, a gente sempre está aí para aprender. Então, tem excelentes profissionais junto aqui. Eu vi que, né, tem bastante gente, então a responsa para a gente aumenta bastante. Mas não temos essa pretensão de ser os donos da verdade. Tá bom? Zucoloto-san, vamos lá. Muito bem, Represente. Celso Sam, boa noite, meu amigo. Que bom estar com você. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente já está ensaiando esse bate-papo aqui, como você disse, já há alguns anos, e nos encontramos aí em sala lá na Toyota Bolshoi, que foi especial para mim também. Eu quero, antes de a gente falar sobre, talvez, as minhas responsabilidades com as empresas, quero cumprimentar, eu tenho grandes, mas grandes amigos que eu estou vendo aqui. Poxa, se eu for citar nominalmente, a gente vai gastar muito tempo, mas, cara, que especial rever vocês aqui. A gente se encontrou nos últimos 2, 3 anos, pessoas amigas, amicíssimas mesmo, pessoas que, independente dos projetos que estão em andamento ou não, a gente mantém contato. Estou devendo alguns cafés aqui, alguns vão dar risada. Cadê meu café, né, Gleber? Mas tá em ordem, está na lista. Mas obrigado, gente, por vocês estarem aqui nesse bate-papo. Eu quero dizer que, assim como o Celso rapidamente introduziu aqui, eu gosto muito de dizer o seguinte, né? Eu venho do segmento de autopeças, segmento automobilístico, mas agora, nos últimos 20 anos, eu derivei para todos os segmentos que vocês possam imaginar, talvez seja raro algum segmento que a gente não tenha atendido em termos desde entretenimento, aéreo, plástico, saúde, logística, enfim, tem muita coisa que a gente vai poder compartilhar, mas o Celso foi muito feliz quando ele colocou o seguinte: aqui é uma diversidade tão grande que cada um vai poder ouvir o que a gente vai compartilhar, e você vai adaptando a tua realidade. Talvez a gente não consiga atender 100%, né, esse objetivo para a tua realidade, mas quem sabe, provocar vocês a ressignificar algumas coisas. A gente não vem com aquela lista pronta de que, olha, essa aqui é o ideal para a sua empresa. Não, o ideal para a sua empresa é você começar a pensar lá dentro e verificar as suas necessidades e construir uma melhor liderança, tá bom? Então, essas são as minhas palavras iniciais. De novo, a gente não é a última palavra, mas a gente quer somar, quem sabe, mais 2 ou 3 palavras no seu glossário de liderança, tá bom? Novamente, bem-vindo a todos que estão chegando e é um prazer, Celso, estar com você novamente. Ah, que é isso. Eu fico muito contente. A gente vem disseminando algumas conversas, né, de tópico, tudo. E uma pergunta que sempre surge, né, Zucoloto, como que a gente faz as melhoras, né, no KPI, como a gente melhora a companhia, né? E aí a gente passa, às vezes a gente investe muito em equipamento, investe muito em processo, mas acaba esquecendo da liderança, né? E aí a gente começa a ver que não adianta nada se o pessoal não tiver motivado, se a liderança não tiver afim. Como que é esse trabalho, né? Como que você vê essas mudanças que a gente tem? Como a gente vê esses processos atualizados que a gente tá vendo, né? E o papel da liderança no chão de fábrica, né? Que a gente tem mais familiaridade aí do que você vem desse cenário que você está falando. 99% das empresas que ligam para a gente, entram em contato com os pilotos, a gente pode conversar um pouquinho. Eu estou com uma necessidade aqui na minha área, ou na empresa como um todo, depende do tamanho dela, justamente nesse processo que eu tenho uma liderança com 20, 30 anos de experiência e uma liderança chegando. Uma liderança que está pensando em parar, outra liderança querendo acelerar. Acelerar sem experiência, e quem tem experiência com dificuldade de passar isso para quem está chegando. Então, nesse processo de crescimento acelerado, de tecnologias, de novos processos, de novas formas de você fazer gestão de pessoas e resultados, nós temos que, sabiamente, as empresas começaram já há alguns anos atrás, e é fruto desse bate-papo aqui, estou vendo empresas que, dentro do seu budget, já está previsto o que investir em pessoas. Então, é um processo. Tem empresas familiares, aqui tem multinacionais, e o que acontece
vocês, líderes, precisam continuar acreditando e inculcando na mentalidade dos líderes acima de vocês, ou você que tem o poder de decisão, que desenvolver pessoas é tão importante, tão mais importante, do que você investir em tecnologia, e você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Eu tenho pessoas aqui que, se eu abrir para contar as suas experiências, eles vão dar um show de falar assim, cara, se não fosse as pessoas se engajar com os nossos projetos, toda a tecnologia que eu trouxe para dentro da empresa estaria hoje fadada a fracasso. Então, são pessoas simples, às vezes, são pessoas... eu vou usar uma expressão aqui, mas me permitam, tá, gente? Com muito carinho, muito respeito que eu tenho pelo chão de fábrica, pelo agro, pelo campo, pela administração também, tem muita gente aqui de administração de logística. Quando a gente fala de liderança, assim, em algum momento eu vou fazer uma ponte com a administração, mas, assim, a gente tem pessoas que são iletradas, comparadas a algumas formações de líderes, os caras têm um engajamento incrível. Então, eu vou falar uma frase aqui, se você quiser guardar ou anotar, engajamento independe da formação acadêmica do profissional. Porque, às vezes, a gente coloca profissionais a fazer cursos e pagamos um alto preço e o cara não muda o engajamento dele. Mas isso aqui é uma conversa para a gente falar em outro momento. Mas é isso, Celso, é investir em desenvolvimento para que a gente possa engajar pessoas, independente da formação acadêmica dela. Um dos pontos importantes, né, pessoal, que dentro da Toyota, do Toyota Way, ou do Toyota Boshoku Way, ele tem dois pilares grandes, tá? Melhoria contínua. Exato. E respeito às pessoas, né? Dentro de melhoria contínua, abre mais 3 itens lá, que é o desafio, né, a partir de Kaizen e Genchi Genbutsu. E aí, dentro de respeito às pessoas, que é o outro pilar aqui, ele fala de respeito às pessoas. Mas o respeitar as pessoas, às vezes o pessoal lê, né, às vezes na internet, e fala assim, não, é só ser cordial, né? Fala bom dia, boa noite. Mas muitas das vezes, você respeitar as pessoas é desafiá-la, né? É conseguir colocar um nível de desafio que o pessoal também continue se desenvolvendo, né? Então, dentro da própria cultura, né, que o pessoal que tem estudado, às vezes me pergunta, é esse ponto de desafio. E o outro, né, então seria o respeito às pessoas e o outro trabalho em equipe. O trabalho em equipe, né, que eu acho que vem nesse ponto que o Zucoloto comentou aqui, como a gente trabalha no dia a dia, Zucoloto, lá, que de repente uma companhia que cresceu muito rápido, né, seja ele na indústria, seja ele na parte de serviço, agora eu acho que tem um crescimento muito exponencial. Eu vou até linkar com uma pergunta que está aqui, assim, ó, como formar líderes mais jovens, né, até 30 anos, sobre uma ótica atual, menos firmeza, né, versus uma operação da geração Z, né? Então, como que é essa parte, Zucoloto? Como que você poderia explorar um pouquinho mais sobre a nova geração? Você comentou um pouquinho já, né? E a gente vem nesse crescimento rápido. Como a gente preparar? Como a gente conseguir trabalhar um pouco melhor nessa questão? Bom, antes de comentar sobre essa questão aí, sobre a questão geracional, eu me permite falar um pouquinho sobre respeito, e acho que isso vai ser um gancho porque eu vou traçar agora. Eu vou citar um nome aqui, alguns colegas podem ser que estejam aqui. A gente tem a Red Bull como cliente, outras empresas também de call center que atende Brasil. Cara, essas empresas, a idade máxima do pessoal que toca essa logística deve dar 25 anos de idade, exceto alguns gerentes e diretores que vêm de mercado, que tem uma bagagem gigantesca por outros aspectos. Mas, uma meninada, assim, com todo respeito, eu falo meninada, e quando eu entro em sala com esse pessoal, eu falo assim, como é que os caras, qualquer farmácia, qualquer mini mercado, qualquer rede, você encontra uma latinha desses caras. Está em tudo quanto é lugar. E são jovens, Sim. são pessoas com pleno potencial. Então, primeiro, a palavra respeito, ela precisa ser ressignificada no nosso meio. Você mesmo colocou, não é dar bom dia é educação, sempre falo isso. Respeito é o seguinte, cara, ele está vivendo o momento dele, ele é um cara que está plugado com o mundo,
se surgir uma oportunidade, ele vai para Nova Zelândia, ou ele vai para Cajamar, ele vai para Itapetininga, ou ele vai para o Rio de Janeiro, ele está disponível. A gente precisa respeitar este jovem que ele está disponível geograficamente, coisa que a geração lá atrás não tem, às vezes, a mesma disponibilidade. Ele não quer sair daquela cidade, ele não quer sair daquela empresa, ele não quer sair daquele bairro, né? Ele não quer sair, às vezes, nem daquele turno, quanto mais mudar de país. Então, cara, nós temos uma luta. Enquanto eu reclamo de uma geração que se pegar a Faber-Castell, está aqui pertinho da gente, né? E falar assim, olha, vou abrir uma outra unidade em Minas, vou abrir uma outra unidade em Mato Grosso. Alguém está disponível? O jovem levanta a mão agora, eu quero. Aí você pega o pessoal de muito mais tempo de empresa, estou dizendo que isso não aconteça, o cara não vai. Então a gente tem que começar a respeitar cada momento, cada fase da vida, cada ambição, cada sonho, que são diferentes, né? Eles não sonham ter cargos, eles não sonham ter, muitas vezes, um status, eles têm dentro deles a autoestima de trabalhar numa grande empresa, eles têm a autoestima de estar focado num projeto social lá dentro da empresa, eles têm a autoestima de poder contribuir com a sociedade através de projetos sociais, inclusive trabalhar nessa empresa. Veja, inclusive trabalhar para esta empresa até que ele deixe de encontrar os valores dessa empresa que condizem com os valores de vida dele, não é? Então, por que eu estou falando isso? A gente precisa fazer um olhar rápido de quem está com a gente, o que esse garoto gosta, qual é o potencial dele. Não dá para ficar esperando muito tempo para colocá-lo na área certa, com a pessoa certa. A gente tem que treinar essa geração X, que é a grande maioria, nascida na década de 60, rapidamente, para eles terem uma linguagem, uma conversa. As reuniões, eu me lembro que a primeira vez que eu participei de umas reuniões disruptivas, me perguntaram, onde você quer fazer a reunião do Coloto? Eu imaginei, vou fazer numa sala. Não, você quer sentar no balanço? Você quer ir para um lounge? Você quer ir na banca de feira? Caramba, meu, como assim? Aqui a gente tem várias salas, inclusive reuniões, né? Então, eu creio, Celso, que a gente poderia, ao invés de chamar de conflito geracional, a gente poderia chamar de oportunidades que nós temos, né? Vou contar um caso aqui rapidamente, tá? Para a gente acelerar essa questão. Certa vez uma supervisora me procurou e falou assim, Coloto, eu estou com um problemaço na minha área, me ajuda. O que foi? É o seguinte, eu passo uma tarefa para essa jovem aqui, ela é uma trainee estagiária, cara, e ela passa o dia inteiro brincando, não sei o que ela está fazendo na internet. Pô, já orientei, falei que a empresa não permite, o pessoal passa atrás do computador dela que ela está na internet, tipo assim, você precisa fazer o seguinte, antigamente você demorava 3, 4 dias para fazer uma pesquisa, ela faz essa pesquisa em meia hora. A ociosidade dela não é culpa dela. Você precisa fazer com que a gestão do tempo dela seja melhor, porque ela está produzindo muito mais rápido. Uma menina hoje é analista de dados, é uma cientista de dados, ela consegue rapidamente fazer conexões. Enfim, eu estou fazendo esse paralelo para a gente perceber que a gente tem uma baita oportunidade na mão. Basta a gente perceber que tem empresas que conseguiram fazer essa leitura, né? Aliás, só um paralelo de novo, eu já volto. A pandemia, a gente sofreu menos na pandemia por causa dessa geração, tá? Essa geração... Está muito mais rápido que a gente, né? Não, e eles desenvolveram uma série de ferramentas de software, de aplicativos. Minha sobrinha, que ela é uma gerente lá, tem um alto cargo no Mercado Livre, acabou de me mandar o relatório aqui do Mercado Livre de 2023, depois eu compartilho com você. Quem quiser, deixa no chat aqui o seu contato, enfim, o seu e-mail, ou depois me conecta lá pelo Insta, a gente manda esse relatório do Mercado Livre. Vocês viram o calhamaço de informações, de projetos que o Mercado Livre tem, trabalhando com gente de geração Y e Z já de uma forma muito orquestrada. Muito orquestrada. Então, acho que a gente tem que pegar esses exemplos bons e trazer para dentro, né? Convidar esse pessoal, ou ir lá fazer um benchmark, falar assim, como é que você atua aqui? Como é que é a tua linguagem? Como é que são as suas reuniões? Enfim, eu acho que nós temos vários exemplos no Brasil, não precisamos, eu sou muito a favor da gente pegar exemplos no Brasil, a gente não precisa ir para fora para buscar exemplo, temos coisas boníssimas aqui dentro, tá, gente? De gente nadando de braçada e trabalhando muito bem com essa geração. Ah, legal. Eu tenho uma pergunta, vou pegar uma pergunta aqui, tem mais aqui do chat aqui, mas é o que eu fiz a enquete lá, eu vou pegar aqui, né? Foi assim, ó, é que eu não sei o nome da pessoa, mas por que a maioria dos gestores
não tem confiança em criar novos gestores ou substitutos diretos no chão de fábrica. E como colaborador, é, como reage a isso? É uma pergunta mais vinculada aos gestores que têm medo de desenvolver novos líderes no chão de fábrica, né? Tá. E como, o que você tem a dizer sobre Bom, isso? nesses quase 20 anos aí pelo Brasil e alguns países desenvolvendo liderança, realmente a minha grande escola é o chão de fábrica, mas a gente tem projetos com gerência, supervisores, diretoria, área administrativa, mas vamos falar então desse pessoal que a pergunta é do chão de fábrica. É o seguinte, o que eu falo em sala, eu vou repetir aqui para vocês, tá? Existe uma geração que ela foi forjada, fundida, estampada, use a expressão que você quer, torneada, né? Tem pessoal aqui de tornos, né? Tem pessoal aqui de vários segmentos. Ela é o seguinte, ela cresceu dizendo o seguinte, eu só estou na empresa por causa do meu conhecimento e eu não vou passar para ninguém, porque senão eu perco a minha boquinha. Essa é a linguagem de chão de fábrica. Quem está nesse dia a dia sabe o que eu estou falando. Então, ele tem medo de passar conhecimento, porque ele fala assim, meu, para onde eu vou? Aí eu conto o meu exemplo de vida. Eu, até os meus 12 primeiros anos de carreira, eu era promovido, reconhecido todo ano. Por quê? Porque toda vez que a gerência se reunia para falar de alguém, pô, o que você já do Sucoloto? Cara, eu acho um nome interessante. Será que ele topa? Vamos conversar. Eu já tinha ensinado alguém a fazer o que eu fazia. Então, o primeiro ponto é uma geração que tem medo de ensinar o que sabe, com medo de perder cargo. Gestão do conhecimento, a gente tem que rapidamente dizer o seguinte, um dia você vai, de qualquer forma, precisa criar uma cultura, é uma cultura que não vai mudar, mas a gente tem conseguido grandes resultados nas empresas quando este profissional entende que deixar um legado é você deixar pessoas que fazem e sabem o que você sabe fazer. E a gente, na sala de aula, a gente fala muito isso, cara, você precisa, de fato, ensinar alguém. Esse verbo ensinar, a gente fala como, tem todo um processo que é muito interessante, Celso. Esses líderes mudam o coração deles, eles saem assim e falam assim, cara, você tinha razão, meu. Aí a gente trabalha o egoísmo, a gente trabalha todo esse processo egocêntrico de que a pessoa acha que ela está ali porque ela conhece. E a gente diz para ela que nos últimos 10 anos, né, a cultura do conhecimento, a era do conhecimento já passou. Agora é a era da atitude, a era do compartilhar conhecimento, é uma era onde você tem que ensinar o que você sabe. Então, a partir do momento que a gente começa a compartilhar isso em sala de aula, os caras começam a tirar as vendas dos olhos, assim, eles começam a pedir desculpa, porque, poxa, por que eu não ensinei aquele garoto que está chegando? Né? Eu estou vendo aqui o Evandro, cara, o que esse cara ensina, pelo amor de Deus. Eu vejo esse cara, gerente da SKF, ele mais ensina do que outra coisa, já usou nosso Que livro para trabalha, fazer. né? Que trabalha. Não, se eu abrir o microfone aqui para o Evandro, esse cara é mestre em ensinar colaboradores de chão de fábrica. E ele pegou meu livro, nosso livro, não é mais meu, é nosso, né? E ele pega e mentoria o pessoal, reúne. Eu participei de uma mentoria dessa, me convidaram gentilmente, falou, vem cá, abrir um capítulo. Quer dizer, é isso, gente. A gente tem que criar uma cultura de que transmitir conhecimento é a oportunidade de você sair da onde você está e ir para o outro posto. Se eu não ensino o que eu sei, eu vou ficar lá a vida inteira. Né? É por Tem isso um que a gente fator também, se, diga. se me permite, Zucolo, assim, toda vez que você ensina, você aprende muito mais. Quando você vê que aquele tema que você está ensinando não tem um total entendimento, você já, então a forma como eu estou vendo talvez não seja total, né? A gente que tem dentro da Toyota Bushoka, a gente tem, ou dentro da Toyota, ou dentro do Lean, do TPS, tem vários termos, vários, né, um monte de coisa. É, E toda vez que a gente tenta explicar, porque, ou mesmo uma tradução, simples tradução, você já começa a ter mais informações, né? Então, eu tenho pessoas aqui também que faz a mesma pensamento, né, de compartilhar o conhecimento dentro da Bushoku lá, que eu fiquei maravilhado, né, de ter, aprender e já vai ensinando para os seus liderados, né, não ter esse receio, esse medo, e pelo contrário, a é, pessoa começa a desenvolver mais, começa a buscar mais, começa a entender que ela pode ter outros campos de atuação. Então, às vezes, a pessoa fica com medo porque realmente tem um horizonte ou era uma cultura de que, assim, se você passar, você perde o lugar, né? Você vai ficar desempregado. Mas hoje a gente vive numa cultura
essa live, por exemplo, né, de a gente estar compartilhando algo que eu tenho de experiência, você tem de experiência, um monte de gente que tem de experiência, para bastante gente que está chegando, vai escutar boa parte que a gente já tá o arroz com feijão, mas uma coisinha que fizer de diferente e já puder ajudar, né, já ajudamos as pessoas, né, conseguimos compartilhar. E eu tô aprendendo muito, eu tô anotando aqui, ó, você tá, acho que tô quieto aqui, mas tô anotando tudo que você tá falando aí para mim, né? É, Porque você é um cara que eu a aprendo muito. Samara Toda lá vez que a gente da Fábrica conversa, Castelo já está na metade da caneta dela. Olha lá, o Evandro. é, Olha lá o caderno lá, ó. Ah, ela tá, não, desculpa, ela tá com curti, lápis, né? Ela pode, pô, é, a gente poderia ter um patrocínio da Faber-Castell, né? Para quem fizer olha pergunta, só, ganha uma coleção. Depois, vamos deixar para a próxima live, a gente convida ela para colorido, patrocinar. colorido, pode ser? Já Vou tocou, já colocar meu tocou. cílio aqui para fazer. Nossa, cara, quem nunca usou um Faber-Castell na vida, né, meu? Que sonho de criança. Agora, Olha só, bora lá. A Vamos lá. próxima a beleza. gente, a próxima a gente promete que traz para vocês. Ah, beleza. Olha só, eu vou chamar, hein? Vou marcar aqui, Ó, ó, Samara. aceito ser Legal. patrocinado em todos os meus treinamentos. É, ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem, bastante, eu vou complementar ela. Está escrito assim, ó, Ah, como motivar uma equipe que não se revê nas metas da empresa por insatisfação salarial? Eu vou complementar um pouco mais, né? Muitas das companhias, às vezes, têm como pensamento que a motivação vem pelo salário. tá. O que você tem a falar sobre isso? Bom, a gente está agora dentro de um projeto de um fornecedor da Toyota, eu posso até dizer aqui, a TIG da Toyota Gosei, e é também filha, irmã, primos aí de vocês, que é a Pequival. E assim, a gente está exatamente essa semana eu estava em sala com eles, porque ainda nós temos uma área de chão de fábrica, uma cultura ainda enraizada de que se eu elogio, tá, obrigado pelo elogio, tá, mas o que que eu vou ganhar, o que que eu vou ganhar de aumento? Então, assim, a gente ainda tem líderes e liderados pensando mais no aumento salarial do que no desenvolvimento e no conhecimento. Isso é um grande desafio. O pessoal de liderança de fábrica precisa gastar um tempo muito grande para desconstruir isso que foi vindo lá de trás, lá de trás. Isso não se muda em uma semana, talvez em um ano não se mude isso. Isso é uma coisa que está enraizado, aquilo está impregnado, está tatuado neles, né? Num braço, estou indo bem, no outro, quanto eu ganho pelo meu elogio. O que a gente está propondo? O que a gente está propondo? A gente está propondo realmente essa mudança de valores, né? Porque quando você trabalha os valores da pessoa, os valores da empresa, o quanto é importante ele receber um feedback positivo de oportunidade de melhoria, é para a vida, é para a carreira. Inclusive, se ele assimilar esse feedback, esse desenvolvimento, esse diálogo que está tendo com ele, e ele pode vir a ser promovido. É essa promoção, é esse reconhecimento para o novo cargo que vai levá-lo a um patamar, muitas vezes, maior do que ele está reivindicando. Isso é fato. Eu tenho certeza que nessa sala aqui de quase 70 profissionais, o que você já recebeu de aumento por promoção foi muito, mas muito maior, né? E os seus benefícios, do que os dissídios que eram tão comentados, são tão criticados e almejados no piso. Então, eu acho que nós temos Sim, que criar justamente esse... É isso que a gente faz em sala na escola de líderes, tá? Na escola de líderes, quem já conhece sabe, a gente gera nessas pessoas o desejo de crescimento, de estudar, de pessoas que, há 80 anos de idade, voltam a fazer faculdade, independente, não é para ganhar dinheiro. A gente sempre fala o seguinte, Celso, a oportunidade, quando ela surge, ela não te avisa, ó, eu vou passar aqui daqui 2 anos. É porque estão preparados. vai se preparando, né? Vai se preparando. Daqui 2 anos É, você precisa estar falando inglês. é isso, cara. Ela não chega e fala assim, oh, tudo bem, eu vou dar uma passada aqui de novo em 2028. Então, o que Sim, a gente ajuda esses profissionais, e o que vocês estão aqui que me conhecem, a gente já teve com vários aqui em sala de aula, Brasilá está aqui também, um monte de clientes que a gente trabalha, isso, cara, vai se preparar, vai ensinar o que você sabe, volta ao trilho do seu desenvolvimento,
que hoje, eu vou abrir uma coisa aqui para vocês, por favor, isso aqui não é uma estatística, não é uma tese de mestrado, eu sou um observador de todas as empresas que eu passo. Gente, as empresas estão precisando urgente de pessoas que queiram assumir o papel de liderança. Sabe? O gerente está precisando de backup, o supervisor está gritando, cara, eu preciso de alguém engajado. O diretor fala assim, caramba, eu estou olhando para meus gerentes, quem é que vai ser? Então, assim, as empresas estão precisando, e eu falo isso em sala abertamente, cara, vocês estão numa empresa que está crescendo, vai dobrar de número daqui 3 anos. Eu tenho informações sigilosas que eu não posso abrir, né? Mas, poxa, quantas empresas estão aí, ó, buscando ferozmente no mercado pessoas que queiram se motivar, e eu busco, dentro da sala de aula, falar para esses líderes atuais, cara, o mercado está repleto de pessoas que estão no seu lugar. Aproveita, se doe ao máximo que você puder. Se você não for reconhecido aqui dentro, vão surgir outras oportunidades. Espero que seja na sua empresa, mas é isso, né? Se eu estou conseguindo contribuir, Celso. Legal. Acho que um ponto importante, você falou, eu lembrei aqui, eu li um livro, né, do Napoleão Hill, ele fala que Pensa em Riqueza, né, um livro, e ele fala, né, que se você é acostumado a fazer mais do que você é pago para fazer, né, uma hora você vai ganhar o que você faz, né, então vem acho que um pouco de encontro, porque às vezes no começo da carreira, né? Eu escuto às vezes, falo assim, eu não vou fazer não, porque eu não sou pago para fazer isso aí, né? E a pessoa às vezes é podada, às vezes a pessoa ela não consegue entender que é um processo de desenvolvimento. Ninguém nasce gerente, ninguém nasce diretor, né? É um processo de desenvolvimento. Às vezes você entra numa empresa por qualificações técnicas e você é promovido por comportamento, a forma como você encara os desafios, a forma como você aprende com os desafios, aprende com os erros, né? Aprende com a adversidade, né? Então, às vezes, é o que eu tenho falado bastante também, o ambiente que você está inserido, às vezes a pessoa é aquela nuvenzinha negra, sabe? Tudo tá ruim, tudo que é da empresa, tudo, nada, né, consegue contribuir, não consegue desenvolver ninguém, né? Então, eu entrei no desafio, não sei se comentei contigo, eu coloco lá todo dia no Instagram, desafio 366. Aí o pessoal, o que é isso? As 366, o que é isso, né? Esse ano é bissexto. Então, 366 dias, e eu me propus ou a correr ou a caminhar 5 quilômetros todo dia, para não ter desculpa. Então, eu já corri na chuva, corri garoando. Por quê? Para eu mudar a forma de pensar, para não fugir dos desafios, sabe, Zucoto? Né? Então, aí eu tenho postado assim, e tem bastante gente que tem me acompanhado, sabe? Eu acho muito, muito interessante. Voltando aqui para as perguntas, nos comentários aqui, o Evandro, né? Ele falou aqui, ó, fiz um trabalho, acho que é isso que você comentou, né? Fiz um trabalho usando o livro do Zucoloto, muito legal. Gostei dessa ideia, viu, o Evandro? Eu tenho também esse livro. Hoje eu estou fazendo um trabalho com a liderança nossa, né? Pode ser que, de repente, vou estar fazendo isso aí com o requinte de chamar o Zucoloto também lá. Eu vou fazer esse convite. Aí tá assim, ó, Celso, o desafio seria o Caicaco? Não, Caicaco, pessoal, assim, só abrir um parênteses, talvez não esteja vinculado com o tema, só para responder aqui, se me permite. Sim, assim, claro. Ó, a gente tem, dentro da terminologia, Kaizen, que são pequenas melhorias que a gente vem fazendo. Então, o que a gente chama de melhoria contínua e tal. E o Kaikaku é quando você muda de patamar, você vem melhorando assim, ó, e você dá um salto de melhoria, de evolução, né? Você tem um processo lá que ele é semi-automático, daí você coloca um processo que é totalmente automático, né? Mais eficiente, tem um salto de eficiência. Esse evento a gente chama de Kaikaku, que é maior, né? Tem uma evolução aí, né? No seu processo. O termo Kaikaku é para esse ponto, tá? Aí fala aqui sobre a sugestão, a plano de sucessão. Esse é o segredo, promova para ser promovido. Tal, exatamente. Deixa eu ver aqui. Jogador de futebol não faz gol contra porque ganha pouco. Ele mostra seu talento e almeja sempre melhorar. E aí sim chega as oportunidades, cada um no seu nível, mas sempre querer melhorar. Isso é a minha opinião, é o mindset Lean na vida, hoje melhor que ontem.
Legal, Davi, é isso mesmo. Acho que é nessa linha que o Zoco falou também, que a gente sempre está preparado, né? Aqui, ó, tem um fã seu aqui, ó, Escola de Líder, minha melhor experiência como gestor e como pessoa. Eu tenho outra pergunta aqui, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, que eu estava vendo. Fala um pouquinho, o pessoal gosta de salário, ó. Quem ganha? Quem é mais técnico ou quem convence mais? Não vale falar que um completa o outro. Quer responder? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse comentário, de repente, uma pergunta. Existem 3 motivos que levou no Brasil um profissional a tornar líder. Vamos ver se você consegue se há alguma semelhança com a tua empresa. Primeiro motivo, esse profissional cresceu por grande comprometimento. Cara, você fala assim, dá para vir no sábado? Com certeza. Meu, tive um aumento de produção, você consegue ficar aí no segundo turno para fazer a ponte, passar para ele? Dá para você ficar aí 2 dias a mais? Enfim, cara, esse comprometimento, cada empresa definiu o que é grande comprometimento. Segundo, é o conhecimento técnico das pessoas. Grandes técnicos, excelentes técnicos, foram promovidos a líder. Não significa que se tornaram excelentes líderes. Essa é uma reivindicação que as empresas fazem quando contratam a escola de líderes. O Coloto, você pode me ajudar? Eu tenho caras excepcionais tecnicamente, mas tem muito espaço ainda para trabalhar a gestão com pessoas, o lado humano deles, o que a gente chama dessa liderança humanizada, ainda você precisa nos ajudar. Então, a gente é chamado muito para isso. E o terceiro motivo, né, que os profissionais são promovidos é porque não tinha ninguém, foi você mesmo. Então, assim, não tinha ninguém, cara. A empresa cresceu de forma muito rápida e teve que pegar 2, 3, 4, 5, 20, 30 e promover e colocar na linha de frente de liderança. Então, é nesse ambiente que as pessoas estão inseridas. O quanto que ele vai receber por isso, isso não está diretamente ligado ao que ele conhece tecnicamente, ao que ele sabe fazer em termos de liderança, a liderança dele humanizada. Vai depender muito, lógico, do quanto que ele quis aquela função, o quanto que ele batalhou para aquilo, o quanto que ele se engajou para isso. Agora, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Isso eu aprendi com professores na universidade, vocês também. A formação acadêmica, e aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Não quer dizer que isso é o único fator e não é a única verdade. A formação acadêmica, atrelada com comprometimento, atitudes, leva você automaticamente dentro de uma empresa a ter uma melhor remuneração, desde que ela tenha aquilo que a gente comenta, incentivo aos talentos, a liderança ajude o pessoal de RH a descobrir quem são essas pessoas que estão extremamente engajadas, porque o RH, diretoria, gerência, cara, não consegue enxergar isso no dia a dia. Então, eu acho que eu não costumo atrelar que o melhor salário está para o mais técnico e nem para o mais humanizado ou para aquela pessoa que mais está próxima da diretoria. Eu costumo dizer que é aquela pessoa que se preparou, está no momento certo, no lugar certo, e essa empresa, ela é justa. Tá? Empresa justa é um assunto que depois a gente conversa numa outra live. Legal. Aí aqui está o Rodolfo lá da Sol, da nossa. Gostaria de saber, como mudar a mente de uma pessoa desmotivada? Como engajar uma equipe e mostrar a eles o caminho certo a ser seguido? Pergunta que vale alguns milhões, né? Resposta, todo mundo quer ter essa resposta. Então, assim, ninguém muda a mente das pessoas. Ninguém tem essa capacidade, se quer que eu possa usar outros adjetivos aqui. O que eu sempre costumo dizer é o seguinte. Eu, recentemente, estava conversando com um grande amigo sobre o verbo desenvolver, tá? Eu gosto de usar isso em sala, nos treinamentos e dinâmicas que a gente pratica, porque, assim, o desenvolvimento tem que nascer de dentro da pessoa. Dentro dela tem que ser o desejo dela de crescer, né? Quem conhece a gente sabe, a gente não apaga a luz, a gente não coloca musiquinha motivacional, a gente não faz técnicas diferenciadas para a pessoa se motivar,
ninguém fica pulando em sala, depois eu não estou aqui criticando métodos, eu estou falando do meu jeito de acreditar no desenvolvimento, tá, gente? Eu acredito, o desenvolvimento, a palavra desenvolver, as duas últimas sílabas, volver, vem de volvere, do latim, girar, movimentar-se e sair do lugar. Uma pessoa, ela só consegue realmente se desenvolver se ela decidir sair do lugar onde ela está. Se ela decidir, essa decisão também vem de um apoio de alguém, vem de alguém dar uma luz para falar assim, cara, na empresa tem oportunidade, enxerga o exemplo do outro. Então, a primeira coisa que nós precisamos tirar esse peso da nossa consciência, do nosso ombro, que nós somos responsáveis por motivar as pessoas. Porque o que eu tenho visto também de líderes que estão sendo responsáveis por desmotivar pessoas. Eu acho que a nossa preocupação maior hoje tem que ser o quanto que eu estou desmotivando pessoas. Porque, Celso, como você disse, né? As pessoas são promovidas muito mais pelas questões comportamentais e técnicas, como também elas deixam a empresa pelas questões comportamentais. Então, o que eu vejo hoje, o papel do líder hoje dentro de uma empresa, é ele buscar, olhar para dentro dele e falar assim, cara, será que eu estou desmotivando meus liderados? Será que eles estão motivados a estar no meu lugar o dia que eu crescer, o dia que eu sair? Será que eu estou motivando os que estão abaixo da gerência, da supervisão, da coordenação, a almejar esse cargo também? Ou será que toda vez que eu me reúno com eles, eu estou colocando peso, a responsabilidade, o problema que é ser líder hoje dentro da empresa? Então, eu creio e acredito muito que eu preciso ter pessoas que queiram crescer. E essa é uma pergunta que tem que ser feita. Recentemente, eu estava dentro de uma empresa e nós construímos ali um diálogo para desenvolvimento, e uma das perguntas que eles vão fazer para os liderados é: você almeja crescer aqui dentro? De que forma? Você conhece os caminhos para ser gerente? Você conhece os caminhos para ser um engenheiro? Então, é isso, Celso, a gente precisa criar pontes. Então, mudar a mente das pessoas virou um jargão, virou quase que uma coisa de mercado, né? E tem gente fazendo isso para o bem e não tão para o bem. Eu prefiro usar na linha mais tradicional da conversa. Cara, você quer ajuda? Eu posso te mostrar os caminhos, mas não posso andar por você. Eu posso dizer que essa aqui é a ponte, mas eu sei que tem que atravessá-la. Então, eu sou dessa linha bastante coerente, de você realmente mostrar para ele que tem oportunidade, tá? A motivação, né, ou desmotivação, ele tem boa parte de motivação é da pessoa, né? E aí, às vezes as pessoas dá todo ou coloca todo o peso na liderança. O funcionário dele é todo desmotivado, né? Mas no dia a dia, né, das operações, obviamente o líder ele tem um papel muito grande, igual você disse, de estar ali, né? Eu estava vendo uma palestra de um vice-presidente da Toyota, ele estava acho que um Lean Summit, fazendo uma palestra, e ele falou assim que desde a era lá dos senhores feudais do Japão, foi falado assim, desenvolvimento de liderança, que é muito assim, você tem que primeiro mostrar, né? Mostrar como faz. Então, muitos líderes, às vezes, só cobra, né? Quer que a outra pessoa saia executando, e às vezes a pessoa nunca viu aquilo, então a pessoa nem sabe fazer, né? E aí ele fala assim, ó, mostre, você faz. Ó, eu quero que faça dessa forma. Então o líder vai lá e mostra. Aí o líder vai lá e explica. Ó, aqui é o ponto-chave, aqui acontece isso, aqui. Aí ele pede para a pessoa executar. Faz aí para eu dar uma olhada e ver se está fazendo, né? E aí, se a pessoa conduziu certo, ó, parabeniza a pessoa. Ou seja, um processo de desenvolvimento. A pessoa acabou de chegar, às vezes não sabe nada, não tem familiaridade, né? E a pessoa faz aí para eu ver. Não, tá errado, sabe? Então ele nessa palestra ele fala muito sobre isso aí. Outra coisa que tem uma diferença, né? E aí, só linkando, a forma de fazer da cultura, né, entre ocidental e oriental que ele comentou, que eu achei bastante interessante. Que às vezes na cultura que ele falou mais americanizada, ele fala assim, de vice-presidente faz estratégia,
a diretoria pensa em estratégia, a gerência pensa em estratégia, a supervisão pensa em estratégia, até o operador pensa em estratégia. Então, às vezes, assim, as pessoas que estão executando ali é mínima, né? E só sobra para o operador fazer. Na cultura que ele fala da Toyota, o presidente, obviamente, pensa em estratégia, mas ali para baixo todo mundo pensa em estratégia e vai fazendo, né? Vai executando, vai mostrando, ó, é assim que está sendo feito. Então tem mais execução, né? E vai se corrigindo no caminho e demonstrando a importância, demonstrando como fazer, né? Porque senão a pessoa, o Vantuil, que é um grande conhecido amigo comum, ele fala: se você só conhece a pessoa depois que você comeu um saco de sal junto, ou seja, a pessoa tá lá ombro a ombro, tá vendo que você tá se importando, você vê né, que a pessoa tá lá, e aí você consegue ter esse engajamento, né, da equipe, não simplesmente faz o que eu tô mandando, faz que é assim. E outra coisa que eu vejo também... Desculpa te interromper, no seu comentário, o Evandro colocou aqui uma pergunta que faz exatamente com gancho com isso, e eu acho que eu posso abrir um comentário aqui, ó. Ele Pode diz assim, falar. você falou, na opinião, quando o líder, né, na sua opinião, quando o líder conhece o processo e participa das decisões e problemas com a operação, fica mais fácil de aproximar da equipe e engajar? Então, olha só, acho que dentro do que o Celso já trouxe, e independente da cultura, né, que tá sendo trabalhada ali, é claro que os liderados percebem quando o líder está engajado, Evandro. Você sabe disso, cara. Eu sei que você tem uma experiência grande. É muito diferente quando o líder está próximo da equipe. É o famoso Gemba que a gente conhece, é ir lá na operação, é ouvir, é ver de perto. E ele precisa ter uma gestão, cara. Ele precisa ter esse hábito ó, das 8 às 10 eu estou na fábrica, das 9 às 10 eu estou na operação, estou com a minha equipe administrativa, estou com a minha equipe comercial. Ele precisa estar inserido mesmo. E isso realmente, cara, aproxima, gera confiança. É nessa hora que alguém bate no ombro do líder e fala assim, cara, eu posso contar um negócio para você? O que está acontecendo? Ele abre o coração. Cara, isso gera um ambiente favorável para que o líder possa ter esse acesso, para que o líder possa ter essa equipe ao lado dele. Então, essas tomadas de decisões, elas passam a ser extremamente mais éticas, não que não sejam. A equipe vai percebendo que o líder se preocupa com os problemas, que ele simplesmente não desce somente para reclamar que uma meta não foi atingida. Foi o que o Celso comentou, né, cara? Uma liderança que a gente chama, tradicionalmente chamada de liderança participativa. Eu hoje diria para você uma liderança engajada, uma liderança que realmente, isso a gente poderia até colocar dentro de um perfil de uma liderança empática. Poxa, eu estou sentindo a dor da minha equipe, estou vendo que os caras estão patinando, estou vendo que eles precisam da minha presença para falar com o outro gerente, que o outro gerente está colocando uma certa barreira. Então, eu acho que é no dia a dia, cara. Eu acho que independe se é no chão de fábrica, se é na operação, se é na logística, se é na administração, o líder precisa estar do lado da equipe. Eu sei que a rotina do líder mudou, as agendas estão das 7 da manhã às 7 da noite com reuniões, mas ele precisa começar a falar não, ele precisa começar a falar com o gerente, com o diretor, cara, você me desculpa, das 9 às 10 eu não posso ter reunião. Eu tô com o meu time, tô orientando. Outra Bora! coisa também que você falou, Zucoloto, que eu tenho para mim, e que assim, às vezes o líder, né, na posição de liderança, na posição Ah, ali, na frente do time, ele acha que ele tem que pegar aquela capa do super-homem e na frente de todo mundo, ele é o cara que mais sabe, é o cara que mais tem de informação, ele é a última palavra, porque, cara, assim, às vezes você tem que admitir que você não sabe também para sua equipe. Porque assim, se você admite ou não admite, a sua equipe sabe. Porque eles estão no chão de fábrica, eles estão vendo tudo. E às vezes a pessoa, o líder vai lá, finge que sabe, finge que entende, a operação está sabendo. Fala assim, entendi, você sabe, não sabe nada. Você vem falar para mim para fazer, você não sabe nem o que está falando. Então, às vezes, o líder tem que ter a humildade de falar assim, ó, isso aqui eu realmente não sei, me explica aí. E aí a pessoa fala, aí o líder, ele já está numa posição de experiência, e aí dali ele pega o fio da meada e aí ele faz um novelo, sabe? Então, às vezes também ter essa humildade, igual você falou no começo, da liderança e empatia. O cara fala assim, não, quando ele não sabe, ele pergunta, dali ele pega o fio da meada e nos ajuda a desenvolver. Não vem aqui só, igual você disse, né? Cobra as metas, né? Eu acho que é um ponto importantíssimo, né? De
ombro a ombro, né? E ter esse entendimento das coisas. Aí o Sim. Ito aqui, ele fala, boa noite. Essas competências precisam estar no tempo certo. Ter formação, comprometimento, habilidades técnicas, soft skills desenvolvidos em uma faixa de idade padrão. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, o Ito Rosa está perguntando por idade, né? Eu cheguei a tal idade, tenho isso, tenho aquilo. Como que é essa parte de desenvolvimento versus experiência, quero dizer assim? Tá. É assim, ó, eu captei aqui, e eu espero não distorcer a pergunta, mas pelo que eu vi é o seguinte, o que acontece, os RHs, a Samara veio de RH e hoje ela está lá na produção, parabéns pelo seu desenvolvimento, acabei de ler seu texto aqui no chat, que legal. Eu abri um parênteses aqui antes de comentar sobre o Ito, todo o treinamento da escola de elite que a gente faz, eu sou um ferrenho defensor da mulher na liderança, principalmente na fábrica, porque a capacidade que vocês têm de liderança é exorbitante, tá? Bom, é o seguinte sobre o que o Ito está trazendo. Existem duas colunas que o RH faz muito bem, aqueles que é um RH estruturado, vocês estão em empresa estruturada, vocês sabem. Quem não tem um RH ainda plenamente estruturado, você pode fazer isso e depois buscar um benchmark. Existe uma coluna de competências desejáveis e necessárias. As desejáveis, poxa, que bom que se ele puder trazer isso para a gente. A necessária é o mínimo que tem que ter, cara. Então, por exemplo, você falou aqui de soft skills. Pô, você tem soft skills, 20 competências de soft skills que a gente dá palestra. Pô, o cara não é bom nas 20, mas tem 5 que ele não pode falhar. Tem 5 que ele tem que ser no mínimo 7, nota 7 nelas, nota 8. Entendeu? Então, as outras 15, poxa, são desejáveis, mas não dá dentro dos valores da empresa. Você pega hoje um valor da DSKF, ética elevada. Não dá para ficar desenvolvendo um cara nisso. Ele já tem que ter essa ética elevada, toque de caixa. Sabe? Ele tem que ter um princípio ético rapidamente. Você pega a Faber-Castell, com certeza trabalha em equipe. Cara, isso é necessário, não é nem desejável. Então, o que a gente precisa ter em mente cara, eu tenho aqui 20 profissionais com potenciais para serem líderes. O que é necessário? Isso, nós temos 20? Não, não tem, então vamos desenvolver. Zicoloto, vem cá com a escola de líder. O que a gente faz isso hoje. A gente ajuda a desenvolver liderança naquilo que é necessário, porque ainda nós não temos pessoas 100% prontas. Aliás, 90% das empresas que nos chamam, 50% dos líderes deles foram recém-promovidos. Galera nova, 22, 23 anos, que vai liderar gente que tem 30 anos de empresa. O cara vai liderar um profissional que tem a idade do pai dele. Entendeu? Como que vai? A idade dele, ele vai liderar um profissional lá dentro que tem a idade do pai e do avô. Normal, normalíssimo. Mas a gente vai ter que ajudá-lo a entender que aquele profissional já tem algumas habilidades que foram adquiridas nos últimos 30 anos, e ele está começando a carreira dele agora. Então, a gente precisa colocar calma nele, e trabalhar na ansiedade, o que a gente precisa distinguir o papel dele, a responsabilidade, e o que é necessário e o que é desejável. O que é necessário, meu amigo, você vai ter que acelerar. Acelera, e a gente acelera o cara, a gente pilha esse cara. Ele sai da sala de aula e fala assim, eu vou para cima, eu estou parado. Então, Ito, a sua pergunta ela é muito inteligente, ela é muito pertinente e ela faz sentido, porém, não exige a perfeição. Nessa sala aqui, graças a Deus, ninguém é 10 em tudo, exceto uns colegas que depois eu falo para vocês quem são aqui. Não pedi Não é para eles todo mandarem mundo. os currículos. Tem uns caras que fera demais. Aí tá aqui. Zucoloto, o que fazer quando o líder esquece de liderar e para ficar na produção, já tentamos falar com ele, mas não funcionou. Tá bom, é o seguinte, ó, isso é uma dor costumeira de 90% das empresas que a gente atende. O que acontece? Gente, o cara, assim como eu, operei máquina, fiz setup, substituí cara em greve, fiquei no horário de almoço fazendo hora extra pro cara porque era gargalo. Cara, gente, vocês não podem esquecer, o cara era apaixonado por aquela máquina, gente. Entendeu?
A É um máquina do cara relacionamento duradouro, né? De longa Putz, data, cara, né? você entendeu? A Samara, com certeza, ela vai encontrar líderes na fábrica que são apaixonados. Quando falta alguém, ele vai lá na operação. São pessoas, gente, que não vê a hora da máquina ter um problema para ele ir lá. Né? Olha lá, o Evandro, olha lá, tem um monte de gente lá assim. Então, o que acontece? Cara, aos poucos, isso não muda do dia para a noite, nós vamos dando um pouco mais de responsabilidade. Agora você vai fazer gestão da área, dos indicadores, dos resultados. Cara, você vai participar de outras reuniões. A máquina, quem toca é ele. Isso é um processo de um desligamento. Eu costumo dizer assim, que você vai cortar esse cordão umbilical com o tempo. Em sala de aula, quando eu dou uns exemplos, que os caras começam a dar risada, falo assim, agora está começando a entrar no consciente. Porque a empresa quer que o cara vá para a gestão e não fique sendo um operador bem pago, né? Então, eu acho que isso, gente, é uma forma que, quando a gente fala no primeiro módulo da escola de líderes, já cai a ficha do cara, ele chega na fábrica e fala assim, meu, cara, eu entendi agora o que você estava tentando falar há 2 anos para mim, o Zucoloto em 4 horas me convenceu, tá? Eu vou mudar minha cabeça e vou passar a fazer o papel de liderança. Agora, de novo, tá? Eu sei de empresas que eu atendo, que estão aqui, que eu tenho ali um líder ainda híbrido. Isso eu respeito muito, não está errado, por quê? Poxa, na hora que falta na operação, ele toca. Não dá para ter um cara exclusivo como líder. Então, eu acho isso de uma nobreza, de uma humildade, e as pessoas o respeitam pelo conhecimento. Poxa, ó, faltou, ele vai lá, opera, mas assim que volta à normalidade, ele volta a ser o gestor da área. Poxa, isso é nobre ter pessoas assim, mas ele tem que entender que se tem uma empresa onde não quer mais que ele opere, essa mudança de chave a gente ajuda ele em sala de aula, tá? Legal. Acho que uma dica também, e eu tenho Ah, feito isso, assim, quais tipos de líderes excepcionais que você tem e você modelar ele, né? Não vai copiar o cara, mas saber o que ele pensa, a forma como ele age, a forma como ele atua, a forma como ele faz, porque às vezes, né, a gente acha que estamos já pronto para a função, ou às vezes já está, né? E aí, quando eu comecei a ver, pesquisar sobre, ver assuntos, né? E aí você começa. Você não vai. Eu vi um ditado muito legal, que assim, não aceite 100% daquilo que das pessoas que você ama e nem rejeite 100% daquilo das pessoas que você odeia, porque sempre tem alguma coisa que você pode aprender, né? Então, entender como que é, ver se é melhor, ver o que consegue, porque o cara consegue uns resultados excepcionais, o que que tem ele, o que que ele faz, né? Vou aqui para Samara, acho que esse é comentário que você fez aqui, né? eu O meu nome fiz. é Samara, sou administradora da Fábrica Castar, já passei por RH, finanças e agora sou responsável pela fábrica. Concordo plenamente com você no sentido de automotivação e garra barra desejo para querer crescer. Penso muito que desafio é uma forma de respeito e também dizer quanto ele é capaz. Excelente fora de várias lições. O desafio, né? A gente precisa ter, nós, como líderes, entender o patamar ali que ele não pode ser muito fora, senão a pessoa desanima. Mas também ficar abaixo da capacidade da pessoa, igual o Couto falou assim, a menina faz a pesquisa lá em 5 minutos e aí faz outra coisa, né? Então é muito fácil, não desafia, não aprende, ela não tem um desejo de fazer e quando faz também não sente um prazer de ter feito ou de ter aprendido alguma coisa nova, né? Então acho que nessa linha também acho que é muito interessante a gente saber a dose aí do remédio, né? Quanto que tem que ser para cada ponto. Sim. O Jorge, ele fala assim, Zucoloto, o que você acha de um plano de desenvolvimento individual? Você que tem que responder, porque ele perguntou para você, tá? Tá. É assim, ó, o plano de desenvolvimento individual, ele é uma ferramenta extremamente útil, utilizada até dentro dos nossos trabalhos. Chega uma fase da escola de líderes que a gente usa um PDI, mas é uma fase, tá? Entenda o seguinte, se eu entrar amanhã, e desculpa aqui quem não está acostumado com essa forma de fazer gestão de desenvolvimento, se eu chegar amanhã e entrar, por exemplo, se o Evandro você colocou, eu tenho com 10 líderes aqui, me ajuda a fazer um PDI para eles? Calma, né? Eu tenho que
eu vou ter que analisar, ver se é o momento do PDI. Primeiro, eu preciso dar uma equalizada em todos eles, a gente precisa passar alguns processos de competências, a gente precisa passar por um desenvolvimento básico, que é a Escola de Líderes fase 1. Depois que eles entenderam o papel, as competências, as atitudes, aí a gente entra numa outra fase, um autoconhecimento, né? Que a gente tem as ferramentas. Porque, como é que eu vou fazer um PDI de quem a pessoa não se conhece? É importantíssimo o autoconhecimento para falar assim, poxa, realmente não é o que o meu gerente falou a vida inteira. Eu estou assim, eu sou assim. Então, eu preciso ter um PDI. Então, eu acho extremamente válido o PDI, desde que seja um PDI estruturado e não de achismo. Sim. Eu acho... Ou de prateleira, né? De prateleira. Cara, Tira desculpa, né, aqui, gente? Eu não você. posso entrar numa sala de aula e depois o gerente me chamar para conversa. E aí, o que você achou? Dá para fazer um PD com esse pessoal? Vamos. Não é assim, é com calma, tem que ter critério, tem que ter ferramenta e base para você chegar no PDI, tá bom? Legal. Aqui tem outra pergunta. Deve ser Júnior. Boa noite, Celso Coloto. Vocês já tiveram e pode nos passar algum projeto em que tiveram que liderar e foi desafiador? Aí já emendando, né? E se possível, mais uma pergunta: como lidar com a pressão e o estresse no ambiente de trabalho? Então, você teve algum Primeira projeto, algum pergunta. caso aí que tiveram que liderar? Primeira pergunta, entre no nosso site, zucoloto.com, pegue todos os clientes, coloque o dedo em cada um e me manda um WhatsApp. Todos eles foram desafiadores. Desafiadores em que sentido? Eu não posso citar nome, é questão ética também, tá? Mas toda empresa que contrata uma empresa experiente em desenvolvimento de liderança, ela sempre, e a gente, não é que a gente exige, a gente só começa a escola de liderança se ela contar para nós as dores dela. As dores quais são? Comportamentais, pessoas que, de repente, perderam o engajamento, perderam, inclusive, a liderança. Eu vou dar um exemplo, já que você me pediu. Teve uma empresa que nos contratou porque eles tinham ficado em greve durante 20 dias e sete líderes informais pararam a fábrica. E a liderança dos 25 perdeu o carisma de liderança. Como resgatar essa liderança? Né? Foi maravilhoso, foi incrível. Nós temos exemplo aqui de escola de líderes que nós implementamos em Santa Catarina, que é a nossa segunda casa em termos de treinamento também, de líderes que com 40 anos de idade, 45, já estavam pensando em outras coisas na vida. Os caras me mandam WhatsApp e estão voltando a estudar, já terminaram a faculdade, né? Tem empresas com absenteísmo altíssimo, turnover, assim, incrivelmente alto, problemas sérios de relacionamentos, problemas sérios de processos judiciais por assédio moral. Poxa, tem tantos casos para a gente contar de empresas que a gente atende, das mais diversas dores, Juninho. Então, a sua pergunta, ela requer muito tempo para eu contar casos e mais casos que a gente desenvolve, inclusive também com supervisores que estão com problemas sérios de relacionamento, que está passando um estresse muito grande de pressão sobre a sua liderança. Temos casos aí grandes de burnout, de líderes que entraram num processo bastante difícil, né, de relacionamento pós-pandêmico, que a gente está, inclusive, ajudando essas empresas de uma forma bastante clara para eles saírem desse momento e migrar para esse novo momento, tá? Legal. Eu acho que eu me lembro, assim, de liderança. E na época eu tinha 14 anos, 15 anos eu tinha. Eu fui presidente de um grupo de jovens lá no interior onde eu morava, e a gente queria viajar, precisava ganhar dinheiro, e eu liderei um jantar, né, para 600 pessoas com 15 anos de idade. Então, acho que esse foi o primeiro ato, assim, que eu não tinha nem noção de que era um jantar, não tinha nem noção. Comprar as coisas, sabe? Vender ingresso, não tinha nada. Foi lá meter as caras, eu e meu primo. Eu acho que foi o primeiro exemplo, assim, que, né, de ter um sonho
e correr atrás e fazer todo mundo vender esse meu sonho para as pessoas e eles junto comigo correr, né? Deixa eu Então contar acho um que caso tinha também. 15 anos. Vou Hã? contar o meu caso também, já que eu entendi agora também um pouquinho mais a fundo a pergunta. Cara, eu era técnico Tá. de produção, na época aí, um americano, nós fomos vendidos para uma empresa norte-americana, e um americano veio visitar o Brasil, e depois que ele visitou toda a fábrica, ele chegou à seguinte conclusão, falou assim, cara, a empresa de vocês é um lixo. Por quê, meu? Tinha graxa e sujeira até o teto. Vocês sabem como é que era muitas empresas no passado, né? Cara, meu gerente olhou do meu lado e falou assim: e aí, você me ajuda a transformar essa realidade? Foi ali que eu comecei a me desenvolver como um palestrante, entre outras oportunidades que eu tive, onde a gente criou um 5S ao quadrado, que eu utilizo até hoje. A gente começou com a área mecânica, fizemos a área modelo, repaginamos toda essa área, as atitudes dos mecânicos, e aí começamos a influenciar a fábrica inteira. Depois de 10 anos, a empresa que eu atuei, ela se tornou entre as 10 melhores do mundo em organização e limpeza. Cara, foi um Olha que legal. projeto de, poxa, 500 operadores da fábrica. Pô, cara, foi incrível. Engajamento de pessoas, mudança de consciência, treinamento, engajamento. E, sabe, do jeito brasileiro de fazer, do jeito brasileiro da gente poder entender. Mas obrigado, Juninho, pela sua pergunta, porque, cara, foi uma memória afetiva aqui de muitos projetos que a gente É. tem em quebra. Vai chorar, não vai chorar, hein, meu? Ah, quase, vamos segurar. Luciana. Ó, e aí ele fala aqui também assim, ó, e se possível, mas eu pergunto, como lidar com pressão e estresse no ambiente de trabalho? Tá. É, eu, Primeiro, assim, desculpa, pode eu responder. posso primeiro? Aí depois Pode. você complementa. Eu entendo assim, tá? Não é fácil, a gente às vezes no estresse do dia a dia, depende da Tá. companhia, depende da cobrança do dia a dia, tem algumas empresas que é um pouquinho, tem uma cobrança maior, outra menor. Mas como eu lidei e lido hoje, né, eu faço alguns exercícios físico, né? Então, eu medito, eu leio, eu faço exercício físico para conseguir balancear esse estresse. Mas muitas pessoas falam isso, mas o que fez de Tá. diferença para mim é eu trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, a forma que eu Tá. penso nas coisas, a forma como eu encaro a vida, a forma como eu entendo a minha responsabilidade perante a organização, perante a minha família, né? Então, eu acho que isso me fez melhor a conseguir lidar com a pressão, lidar com o ambiente de trabalho, entender o que é a minha função, o que é da condição que está, não é. Porque antes, quando você coloca tudo, imputa tudo em você, você não fez, incompetência sua, você não sei o quê, tá, tá, tá. Então, aquela pressão calma, criando um estresse gigantesco que às vezes a situação não tá assim. Mas você enxerga dessa forma, né? Então, essa clareza no que é, né? E fala assim, tá bom, tá desse jeito. Primeiro passo, qual que vai ser? Segundo passo, o que vai ser? Uma frase que eu falo bastante pro pessoal lá, falo assim, tá bom, eu entendi toda essa dificuldade. Amanhã a gente vai fazer como? Sabe? E aí a gente vai caminhando devagar. Isso me ajudou, então, né, cuidar um pouco mais, olhar para dentro. Não ficar Tá. tentando achar o problema nos outros. É olhar, né, o que os outros, ou a empresa, tal. Isso me ajudou mais do que qualquer outra coisa que eu tenha feito. Fala aí Bom, como você lida o seu estresse aí. é o Deve ser a vida seguinte, tranquila, né, Celso, meu? é o seguinte, o que eu tenho falado com líderes em sala, tá? Você precisa fazer alguma coisa extra além do seu trabalho. Você precisa, você precisa correr, andar, caminhar, praticar um esporte. SKF é exemplo nisso. Tem outras empresas também que aderiram a isso. Cara, primeiro, esse é o primeiro passo, né? O seu estresse não vem de dentro da empresa apenas. Você já está acumulando coisas pessoais e também situações do mundo corporativo que estão chegando a um limite onde você está extravasando o teu estresse para a tua equipe. Primeira coisa é se cuidar, ser realista e procurar ajuda. Procurar ajuda, fato. Segunda coisa, depois que isso foi revisto, ressignificado e teve ações concretas dentro do PDI dele, eu preciso ter um ombro na fábrica, tá? Eu preciso ter um ombro. Por exemplo, Antônio Prim, vamos imaginar, eu vou trabalhar na empresa dele, vai ser meu parceiro, ou então o Jean, né? Cara, vai ter um dia que eu tô
no meu limite com aquele profissional. A Samara está me tirando sério. Cara, eu não estou aguentando mais. Eu vou até ele e desabafo com ele, cara. Qual o problema? A gente não adianta vestir aquela roupa. Cara, nós não temos capa vermelha, a gente não voa, sabe? Esse líder hollywoodiano, super-herói, não existe. Sabe, o Evandro tem uma hora, eu tenho líderes que até hoje me ligam e falam assim, ô, Scolo, posso bater um papo com você? Pode. O que está acontecendo ali, cara? Meu, vamos tomar um café. A gente precisa ter alguém para a gente poder desabafar antes de estressar com a equipe. A equipe não pode ser utilizada ou então estar à frente dos nossos estresses demasiadamente acima da média. Você está entendendo? Eles podem ver que estamos estressados, mas não ao ponto de tornar-se algo que gere conflitos internos, que gere aí algo que está fora dos valores da empresa. Eu acho que quem tem experiência de liderança está sabendo lidar isso com muita maestria no dia a dia, tá? Então, Celso, eu só complementei o que você falou, dizendo que dentro da empresa nós temos que ter essa pessoa que é o nosso mentor emocional, você pode chamar o que você quiser, né? Mas eu tinha pessoas que me selecionavam, assim, Zucoloto, eu quero que você seja o meu mentor, cara. O dia que eu não estiver aguentando, eu posso vir aqui, ó, essa cadeira é sua aí, ó, pode sentar aí, o que está acontecendo? É interessante. E aí, só complementando essa dica do mentor, é um mentor que tenha mentalidade de uma frequência que você quer, né? Porque às vezes a pessoa também já não tá muito bem, sabe? E aí escolhe outra pessoa que tá pior, aí, putz, em vez de melhorar, estressa mais ainda. Claro, Ah, na né? prática, uma pessoa experiente, uma pessoa que também ela pode falar, cara, não estou legal hoje, vamos conversar amanhã, tranquilo. Eu liguei Sim, sim. recentemente para um diretor de uma empresa, que a gente tinha que fazer um alinhamento de um projeto, ele colocou, me liga a semana que vem, cara, que hoje eu estou uma pilha, cara, a fábrica me deixou doido. Ele já aproveitou ali, cara, e já deu um gancho, tentou me levar para a Você, lona também, ele já desabafou, é. entendeu? Então, é Já nessa linha, prepara cara. aí, né? Prepara aí que quando eu falar contigo, você já tá. É, Aí tá aqui, eu, ó. O na hora que o Leandro. celular tá tocando, que eu olho o nome do cara e falo assim, vamos lá, desabafo. O Leandro, ele falou aqui, ó, na cultura Lean, o líder é o sensei, ou o professor, né? E também tem o dojo, uma área de treinamento, não é, Celso Zuccolotto? Assim, na cultura Lean, né, mas acho que não é só Lean, não, todas as Não, empresas, o líder, ele realmente, ele tem que estar nessa figura de se importar, né, que o próprio Zuccolotto disse. Não sei se é professor, não sei se é pai, não sei se é tio, não sei se é avô, mas no sentido de estar no pensamento de desenvolvimento. O dojo, né, da própria palavra japonesa, não sei se todo mundo tem entendimento, o dojo é aquele templo onde se pratica as habilidades, onde você vai e vai cada vez mais afiando a habilidade, ficando ao ponto de estar em perfeito, né, execução, tá? Às vezes o pessoal fala assim, treinamento. Não, ele passa dessa área de treinamento básico para ter a excelência na execução. Essa é a fundamentos, né, que tem da palavra aí, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa nesse tópico. não, Tranquilo? tranquilo, você foi assertivo demais. Mestre. A pergunta do Evandro: possui experiência pessoal nisso. Melhorei muito a minha imagem com a minha equipe, participando mais do chão de fábrica, né? Consegui evoluir muito na liderança, mudando de um gestor de cadeira, olha que legal, para um gestor de chão de fábrica. O Jackson comentou isso aí para gente, complementando o que você disse, né? De estar lá mais olhando, vendo, né? No dia a dia. Aqui a Samara falou que, quando você comentou do líder, o líder estava tá o líder na sala, tá, Coloto? A Luciano Pinheiro, e como engajar um gestor que possui um mindset de 80% operacional e 20% de gestão? Acho que você respondeu também já, também, né? Meio que, se você quiser reforçar algum ponto. É um processo, gente. Isso aqui é um desenvolvimento. Isso aqui é o que a gente sempre costuma dizer. O desenvolvimento, ele não. Eu sempre falo isso para as empresas que a gente atende, que estão em contato conosco, assim, olha, eu vou ser bem claro, desenvolvimento é um processo, ele pode demorar
8 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 3, 4 anos, vai depender muito da força que nós vamos colocar, do apoio que esses líderes vão receber, da vontade dele se desenvolver. Isso aqui está dentro do desenvolvimento. Ele ainda é operacional, ele ainda tem essa coisa enraizada dentro dele, até que ele vai começando a receber esse apoio, esses exemplos, essa forma nova de liderança, onde ele deixa de ser operacional e começa a ser envolvido em questões de gestão. Estou falando dentro daquela pessoa que tem capacidade, está sendo treinado, tem formação para ser um gestor da área, tá? Não estou aqui colocando aquele profissional que não tem condições de ser um gestor. Aí entra dentro daquela coluna do necessário e do desejável, tá? Então, a gente tem que desenvolvê-lo, que é necessário que ele seja um gestor. O que está faltando para ele? E aí é uma conversa, tanto treinamento como feedback. Precisa verificar também, aqui é uma sugestão que eu dou, será que quando ele foi promovido, ele acompanhou o ex-líder durante uns meses? Isso é uma coisa que a gente muitas vezes não faz. É a interpolação, a transição de um para o outro. Será que ele teve condições de ser treinado para poder perceber o que é ser um gestor? Ficou claro para ele? Alguém transferiu esse know-how para ele? Isso é importante. São outros insights que eu estou dando aqui para o Luciano, tá? Ah, legal. O PR diz assim, e a questão de favoritismo? Do medo do conflito ou mesmo a amizade forte entre liderança e operação? O que indica? Muito bem, ó. Num dos nossos módulos da Escola de Líderes, eu costumo emplacar ali com eles uma frase que é aquela tradicional, amigos, amigos, negócio à parte. A gente não utiliza essa frase. A frase que a gente utiliza é amigos, amigos, liderança à parte. Porque, gente, é clássico. Você tem 20 pessoas ali na fábrica e um deles foi pensado ali para ser o líder. Cara, ele é amiguíssimo desses 18, 19. Ele está com eles no chão de fábrica há mais de 10 anos, Samara. Como é que a gente vai mudar a mentalidade? É isso que a gente vai propor para ele. Cara, agora você continua sendo amigo, agora, vírgula, e líder dos amigos. A tua responsabilidade aumentou, não dá para ter mais o cara que joga bola com você, ele não vai ser promovido, porque aquilo que é necessário, ele não tem ainda. Ele está longe dos desejáveis. Então, assim, o favoritismo fica em segundo plano, as questões de conflito ele vai ter que resolver, mesmo que ele tenha que depois chamar a atenção do cara que ele mais tem tempo de relacionamento lá dentro, ele vai ter que fazer, cara, não era assim, se pisou na bola, entendeu? Então, assim, a amizade permanece, porém as responsabilidades mudam. Então, o que eu indico, que é o que a gente faz na Escola de Líderes, que é a dor das empresas hoje, amigão, você agora é liderança, você agora é PJ. Você agora está do lado da empresa. E eu falo para eles, quantas vezes eu tive que assumir algo sem não ter gostado, mas eu era líder. Eu estou do lado da empresa, cara. Certo? Sim. Outra coisa que... Desculpa, te cortei, pode continuar. Não, eu tive que tomar algumas decisões que eram amargas para mim, mas eram em prol dos outros 900 que não iam ser demitidos. Sim. Cara, dói. Dói. Poxa, lógico que dói, cara. Só a gente sabe o quanto que o nosso travesseiro viu o nosso choro. Sabe? A nossa tristeza de ter que se desfazer de pessoas que trabalhavam com a gente há muito tempo. Bem-vindo ao mundo da liderança, essa é a minha frase. Sim. Muitos gostariam de ser, mas poucos entendem como é, né? E, né, eu tenho um ponto também que, assim, a gente sempre tem que primar pela meritocracia, né? Não o favoritismo, a meritocracia. Então, igual o Zucoloto disse, né? Tem as qualificações. Quem está mais próximo dessas qualificações, né? Às vezes o pessoal acha que é favoritismo, às vezes a pessoa não quer reconhecer que tem várias dificuldades, né? Sim. Mas a pessoa que tem esse autoconhecimento, autoavaliação,
né? Vai trabalhando nos gaps. Não espera daqui, né? Ó, daqui 2 anos tô vindo aí batendo na sua porta. Não, vai se desenvolvendo, né? Vai fazendo. Porque, Eu, às vezes, né? Que eu escuto também, escutei de pessoas muito próximas, ah, não, lá só sobe os puxa-saco, né? E, às vezes, né, pode até acontecer, mas muitas das vezes que o gestor, ele opta por uma ou outra pessoa, das muitas vezes que eu tive que promover, aí eu falo de experiência própria, ah, é, fala assim, ah, a pessoa estava 100% pronta? Não. A pessoa já estava assim, mas assim, dentro da, igual você disse, dos pré-requisitos, as qualificações mínimas necessárias, a pessoa já tinha, ou estava bem próxima ou à frente de muitos. Então foi escolhida para que tomasse a posição, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, já está pronto 100%. Às vezes não está. É difícil você ter uma pessoa que já está 100% atuante na função, sabendo fazer de A a Z todo aquele ponto. Às vezes ele vai aprender no caminho, mas o mínimo necessário ou o requisito mínimo a pessoa já tem, né? Então é tomada a decisão em prol dela em detrimento da outra, né? Mas é isso aí, igual eu digo, né? Se for, igual você disse também, claro, fica mais tranquilo, não fica, né? Não dá essa sentimento de favoritismo, sentimento de alguma coisa parecida. o que eu acho que o Davi depois quer falar é assim, ó, o que a gente precisa é colocar uma linha de corte. Se a gente vinha praticando essas injustiças, vamos chamar de injustiça entre nós aqui, né, não vamos entrar aqui em âmbitos legais. Se a gente vinha praticando esse tipo de coisa, vamos colocar uma linha de corte a partir de abril. A partir de abril nós temos um critério, nós vamos passar isso claramente para a fábrica, para o pessoal da operação, para o pessoal da administração. Olha, quem poderá ser promovido? Esse formato, esse perfil, etc, 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 etc. Nas empresas já multinacionais, nas empresas já com maturidade, que o Evandro falou, maturidade, né? Com liderança e não favoritismo, como o Antônio Príncipe comentou aqui, né? Liderança mesmo, né? E não simplesmente por amizade, isso já está desenvolvido. Agora, se na sua empresa ainda tem essas injustiças, esse favoritismo, alguém precisa levantar a mão e falar assim, gente, a gente precisa mudar nossa cultura, está criando um clima organizacional muito pesado, as pessoas que querem crescer e estão estudando, se esforçando, não estão tendo oportunidade, vão deixar a empresa uma hora, e são talentos. Então, tem que ter uma linha de corte. Gente, a partir desse momento, nós vamos começar a atuar realmente com meritocracia, com indicadores, com realmente pessoas que são avaliadas para crescimento. Vamos criar um comitê aqui, vamos conversar com vários supervisores, vários gerentes, para ver se eles têm a mesma opinião, para não ficar sobre uma pessoa só. Eu acho que isso é importante. Olha, o comitê de gerentes e diretores conversou e chegamos no seu nome, parabéns. Né? Então, acho que isso tira o peso de uma só pessoa promover alguém. Então, tem vários caminhos para a gente conseguir construir essa cultura e sempre em parceria com a RH, e sempre em diálogo com a gerência. Eu acho que precisamos criar esse ambiente amistoso, tá? Sim. Aí, às vezes também, né, Zucoloto, a pessoa para falar assim, ah, mas a diretoria, eu vou esperar, tal, não sei o quê, ou do RH, às vezes, comece, se você não consegue ter isso aí na companhia, não consegue ter isso da sua diretoria, da gerência, então, mas da sua posição para baixo, executa dessa forma, né? Deixa claros os critérios, promova através de meritocracia, né? Porque isso vai ecoando e vai chegar uma hora que vai se tornar uma cultura né? Não entra na mesma vortex aí de todo mundo a vala comum. Vai Sim. lá, Davi. Davi ergueu a mão aí, acho que quer fazer uma pergunta. Espero que é pro Davi? Ou Não sei se é Davi ou David. ele levantou a mão por engano, quem sabe. Tá cansado? Tá, vou seguir aqui. Se for, você me fala. O Luciano falou assim: o que é mais importante para mensurar a eficiência do gestor? Sua capacidade técnica ou comportamental? Dois. Pergunte para um líder hoje se ele não tem conhecimento técnico. Ele tem. Se ele não tem, humildade de perguntar. Eu ia para a fábrica na hora do almoço e falei assim, meu, como é que você opera isso? Pô, como é que você faz essa carta de controle? Pô, como é que você registra? Você tem que ir lá e perguntar, você tem que conhecer, né? Você pega um cara na área tributária, ele tem que perguntar, ó, como é que funciona aqui? Você pega um cara na área comercial, pô, como é que eu envio uma proposta? Como é que eu fecho uma negociação? Você tem que conhecer o lado técnico.
como ele também tem que ter a liderança humanizada dele. As duas coisas têm que estar caminhando juntas ali, sabe? Não dá para você falar, é 50%, 50%. Não, tem dias que vai ser 100% liderança humanizada porque está um caos, o pessoal pô, ficou mal, receberam uma notícia que distorceu, pô, você vai ter que conversar com um monte de gente. O lado técnico vai ficar em zero naquele dia. No outro dia passa a ser 100%, porque teve um problema de uma reclamação de uma montadora, teve reclamação de uma escola que intoxicou as crianças lá por causa que o material que foi no lápis, sei lá o que pode acontecer, está soltando a tinta na mão das crianças. O outro vai falar de um problema lá de uma passagem que comprou, que o produto e o serviço não deu certo. Meu, um dia é técnico, outro dia é humano. Os outros dias são os dois juntos, outro dia é sempre... Então, assim, o que eu diria hoje, que é o nosso teor dentro de sala, é liderança humanizada não é mais um diferencial. É uma Isso base, é né? Sai dali, né? necessário. É isso. Um dia, assim, o que eu vejo, né, nessa parte, só complementando o que você está falando, dependendo do cargo que você tem na organização, há É. uma tendência de que as habilidades técnicas fiquem mais próximo das operações e as habilidades mais de gestão, fica mais perto da alta gestão, porque eles estão olhando mais médio e longo prazo, né? Mas isso não quer Eu, dizer que a alta gestão não tem habilidade técnica. Isso quer dizer que no dia a dia, devido às condições, os problemas que tem, a função que exerce, talvez uma habilidade seja mais que a outra, tá. né? O Celso, Eu tenho para mim que, por exemplo, quanto mais técnico, ele está mais perto das operações. Quanto mais alto na hierarquia, ele está mais na parte de gerenciamento. Não falo nem comportamental, mas de gerenciar, de estratégia, de liderança, né, de poder vislumbrar alguma coisa de médio e longo prazo. eu vou repetir o que você disse numa outra linguagem, tá? Que vai agregar. Dentro dos 4 perfis hoje, dentro de qualquer análise comportamental, normalmente, quem está na operação, ou ele é executor e comunicador, em grande parte deles. Conforme você vai subindo para supervisão, gerência, outros cargos, vai exigindo que você seja planejador e analítico. Ou seja, gestão pura, tá? Sim. Gestão pura. Celso, como é que nós estamos de horário? Cara, nossa, já passamos já. Última pergunta Voou. aqui para a gente fechar. Tá. É, o Pierre falou assim, eu costumo falar, eu tenho que saber o lado técnico para aguentar pelo menos 3 porquês. Tá bom. Pessoal, estamos passando meia hora já. Eu tô aqui conversando, nem olhei o horário. Fala aí, Zuko. Rapidamente, o Evandro falou lá no início, ó, quem tiver interesse aqui, de novo, né, nosso negócio não é livro. Isso aqui é um apoio para você. Está lá no Amazon, é só digitar lá Liderança no Chão de Fábrica, é o único livro no Brasil, acho que no mundo, que fala desse assunto. Quem quiser, é só adquirir lá, acho que é direto com a editora. Quando a gente leva a escola de líderes para a empresa, a gente tem um preço diferenciado, eu assino para todo mundo, mas está lá no Amazon, está nos marketplaces daí, Liderança no Chão de Fábrica, tá bom? É o único título que tem. Obrigado, Celso. Eu sei que você vai finalizar, mas já vou aproveitar aqui que eu comecei a agradecer demais o teu trabalho, o teu empenho em multiplicar conhecimento. Eu fico impressionado com a tua facilidade. Já falei para você do seu dom, já dei umas dicas a semana passada para você no privado. E fica aqui a minha gratidão Obrigado. imensa por todos vocês, clientes, amigos. Eu fiquei impressionado com a sala. Realmente, eu particularmente fiquei impressionado com a presença de vocês, me motivou demais, tá? Obrigado pelas inúmeras empresas, o Brasil inteiro. Eu não sei, eu também convidei o pessoal do Chile, a gente tem projeto lá com a Continental e outras empresas nos países da América do Sul. Alguns não puderam por causa do fuso horário, mas, Celso, muito obrigado a você pelo convite, por todos os participantes aqui. Legal. Zocoloto, eu que agradeço demais, né? Eu acho que desde quando a gente começou a falar sobre o tema, me desculpe não ter conseguido a gente fazer antes, um excelente profissional, falando de um tema que eu particularmente sou
apaixonado, né? De liderança, da liderança servidora, de estar treinando, capacitando. Fico contente aí pelo pessoal ter participado bastante. A gente, né? Eu costumo é, tentar sumarizar, mas eu acho que algumas perguntas, algumas respostas simples, assim, igual eu disse, um que a gente conseguiu melhorar um pouquinho, vale muito a pena, né? Então, eu particularmente fico muito contente, né? Vi aqui o Evandro aqui, né, que trabalhou comigo na SKF, bastante gente que eu conheço, fico muito contente pela aceitação, né? E vamos, tem alguém perguntando se vai estar O gravado? Renato, Tá gravado, eu vou o subir. Renato Eu Fêmea, não vou. sei se ele levantou a mão, o Renato, se ele quer falar da usina São Ah, é João. verdade, tem uma Eu mão vi a mão dele levantada aqui. levantada, se ele quiser abrir o Fala áudio. lá, Renato. Quer fazer uma pergunta? Quer Ok. cobrar a dívida do Coloto? Pode ficar à vontade. É o café que eu estou devendo para ele lá em Araras. É, Final do mês eu vou lá. Final do mês eu vou lá. Não, Renato, tranquilo? Tá bom. Beleza, obrigado mais uma vez. Muito, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é muito cara muito requisitado aí, mas agradeço aí de coração. Pessoal, agradeço muito pelo você estar até agora com a gente aqui. Junto a dois caras que gostam de falar, ainda mais no tempo que a gente é apaixonado, né, Zucoloto? Então, Pô, meio cara, é empolgado verdade. aqui no tema. Eu estou colocando meus Obrigado, pessoal. contatos aqui no chat e aí depois é só me Ah, localizar nas legal, redes. legal. Eu vou subir essa gravação. E aí eu Tá, vou colocar também, né, nos comentários a rede do Zucoloto, e aí o pessoal ter o acesso aí, tá bom? é tanto no Ricardo, você levantou a LinkedIn mão, como quer no falar Info alguma coisa? Tricolor Treinamentos. Ah, legal. Você tinha Tranquilo? chamado alguém? É Boa que noite. acho que o Ricardo tinha erguido a mão aqui, mas acho que... Boa noite. Boa noite, vocês me escutam? Sim, sim, Sim. pode falar. Tá, desculpa, já tá terminando. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de perguntar para vocês, como líderes, se em alguma situação vocês já se depararam com a situação de tentar promover um funcionário a líder e no momento da promoção ele acabar recusando por estar participando de um processo seletivo e acabar comunicando isso para vocês. Olha, Isso eu aí, pode nunca falar. tive essa experiência. Assim, eu entendi, né? Assim, você vai promover e a pessoa já tá no outro caminho, né? Na outra invernada, como diz o pessoal. Eu não tive esse ponto, né? Porque, assim, eu costumo dizer, pelo menos as pessoas que estão muito próximas, né? A gente vai treinando, capacitando e eu acho que pode acontecer ainda, não sei, pode acontecer sim, mas eu não tive esse ponto, né? Mas eu fico também tranquilo em dizer que nós precisamos desenvolver as pessoas para próximas posições, lógico, para a companhia tal, mas eu fico contente também se a gente está desenvolvendo pessoas que outras companhias vão estar, né, recebendo de braços abertos. Eu acho que assim, a gente não pode estar vinculando uma coisa só, né, de forma intencional, mas eu acho que o desenvolvimento, né, porque daí puxa outras pessoas também, sabe? Então não necessariamente ficaria triste se a pessoa está indo para uma posição melhor. Sua resposta, Zucolo, desculpa. É isso. Né? Tá bom, pessoal. Muito obrigado de novo. Eu vou subir aqui, aí eu mando lá no grupo nosso, no WhatsApp. Quem tiver lá, a gente vai compartilhando. Talvez eu compartilhe também no LinkedIn, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Zucoloto, um grande gente. abraço, meu Valeu amigo. demais. Se me Bom deve um descanso aí a café, a todos do gente toma em Brasil qualquer todo. lugar que tiver aí. Valeu.